chegamos ao terceiro e último episódio dessa série do Grandes Fenômenos. Eu estou aqui com a camiseta, a farda, falando a linguagem turfística, não na Inglaterra, mas na Grã-Bretanha. E vamos falar da última delas, e a história que para mim é a mais interessante, que é da Signorinetta. Bom, 30 e poucos anos antes do Tésio aparecer, como todos nós o conhecemos como talvez o maior criador de todos os tempos, a Itália já havia dado, entre aspas, um susto no turf mundial com um senhor chamado Ginestrelli, que veio de Nápoles para Newmarket em 1880. Bom, esse senhor trouxe junto com ele uma égua chamada Star of Portici, uma égua italiana. E o senhor Ginestrelli, como nós vamos ver ao longo do programa, ele tinha algumas tendências muito inteligentes. Ele gostava de bons garanhões e ele era um homem resiliente. Pois bem, ele pegou essa égua Star of Portici e cobriu com o St. Simon. St. Simon, vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, era o grande garanhão do mundo na época. Na época o mundo era do turf, né? Era praticamente a Inglaterra. A França com 20%, a Inglaterra com 80%. E o St. Simon era o absoluto garanhão europeu, o inglês da época. Era um Galileu misturado com o Warfront, ou enfim, com o Tapit, com tudo junto. Isso aí era um cavalo fenomenal e ele cobriu essa égua italiana dele com o St. Simon e tirou uma égua chamada Signorina, que foi líder de geração, ganhou 9 aos 2 anos na Inglaterra e foi segunda no Diana, no Oaks inglês. Muito bem. Aí o senhor Ginestrelli levou a Signorina para a reprodução e ela ficou 9 anos vazia. 9 anos vazia. Alô, criadores brasileiros, 9 anos vazia. E o senhor Ginestrelli insistiu com a Signorina e no 10º ano ele conseguiu tirar um potro chamado Signorino, que foi muito bom cavalo, foi segundo ou terceiro nos 2.000 guinéus, que seria a primeira prova da coroa, também se colocou no Derby de Epsom e depois foi garanhão líder na Itália, na cidade, no país natal do senhor Ginestrelli. Pois bem, aí o senhor Ginestrelli, animado com o sucesso do Signorina, resolveu cobrir a Signorina com outro garanhão fantástico da época que chamava-se Silene. Silene também merece um rápido à parte. Eu de gancho em gancho, daqui a pouco o programa vai se chamar Horas do Turf, não minutos, já temos 2 minutos e meio, enfim. O Silene foi um cavalo fabuloso, ele deu 4 filhos ganhadores do Derby de Epsom. Cícero, Minoru, Tagali, que era uma fêmea, o quarto eu não lembro mais. Mas enfim, depois o Silene foi vendido para o Aras Ojo de Água, nos áureos tempos da criação argentina, por uma fábula, se não me engano, 30.000 guinéus ou algo que o valha. Foi para a Argentina e no ano que ele foi para a Argentina ele ganhou as estatísticas na Inglaterra e na Irlanda e os ingleses ofereceram, diz a lenda, um cheque em branco e o Aras Ojo de Água se negou a revender o Silene. Bom, voltamos à Signorinetta. Aí o senhor Ginestrelli comprou então a cobertura do Silene, que era o bambambam dos garanhões europeus na época, para cobrir a sua égua. Mas, quando um garanhão que estava nas imediações onde estava alojada a égua dele, saía do paddock para caminhar, para se exercitar, ele se encontrava com a Signorinetta e com a Signorinha e havia entre eles um romance. E o senhor Ginestrelli era italiano, l'amore, vocês sabem como é isso. E aí esse cavalo chamava-se Chaleureux, um nome assim. E era um cavalo de claiming naquela época, um cavalo de claiming. Então era você comparar o melhor garanhão do Galileu com um cavalo de claiming. E o senhor Ginestrelli não se fez de rogado e cobriu a sua égua com esse Chaleureux. E desse cruzamento nasceu uma potranca chamada Signorinetta. Muito bem, ela correu 5 aos 2 anos e não ganhou. Na 6ª corrida ela saiu do perdedor num páreo do meio-dia, um páreo fraquíssimo. Mas, como o senhor Ginestrelli, já falamos no início, era um homem resiliente e um homem de visão, ele havia previamente inscrito a Signorinetta no Derby de Epsom e foi lá e confirmou a inscrição. Virou alvo de zombaria, uma potranca que tinha ganho um páreo do meio-dia correndo o Derby de Epsom. Mas ela, com o módico rateio de 100 por 1, ganhou o Derby de Epsom. E ganhou bem, ganhou por 2 corpos. E 2 dias depois ela correu o Oaks, onde ela também estava inscrita e ganhou o Oaks também. Muito bem. Aí o senhor Ginestrelli, inclusive depois do Oaks, foi recebido pelo rei. O rei mandou chamar o senhor Ginestrelli no camarote real e foram ovacionados pelo público presente. Foi realmente uma sensação. Na sequência dessas 2 vitórias, a Signorinetta correu mais 3 vezes e não se colocou, voltou a ser o que ela era no começo da campanha. E assim se encerrou uma história realmente sensacional de uma grande égua do começo do século XX, chamada Signorinetta. Esse é o fim dessas histórias. A Signorinetta é a neta materna do St. Simon, como eu falei no programa da Sceptre, que era a neta paterna do St. Simon. Assim conclui-se essa trilogia do Grandes Fenômenos com 3 grandes éguas do turf inglês e do turf mundial. Obrigado e até a próxima.